Olá, eu sou a Olivia Alonso e eu tô aqui com o nosso time de análise da Monet para te ajudar a investir melhor o seu dinheiro em 2022. 2022 é ano eleitoral e, como todo mundo sabe, é ano de muita volatilidade e de muita incerteza. Independentemente de quem é o seu candidato, a gente tem que deixar a emoção de lado, torcida de lado e tem que focar nos investimentos de forma racional. Então vamos ser racionais para que você possa ganhar dinheiro em 2022 com os melhores investimentos a serem feitos, independentemente de qual vai ser o candidato vencedor. Nesse vídeo aqui, o Felipe Paleta, o Luiz Sesta e a Helena Margarido vão te dizer o que pode acontecer neste ano com Bolsa e Renda Fixa, conforme vem o noticiário eleitoral. E eles vão te dizer também o que fazer com o seu dinheiro no caso de Lula ser presidente do Brasil em 2023 e no caso de Bolsonaro se reeleger na presidência da República. Eu espero que você aproveite bastante esse vídeo, que você cuide do seu patrimônio em 2022 e 2023 e que você ganhe muito dinheiro com as orientações aqui dos analistas da Monet. Bom, se a gente estiver pensando num cenário aí onde o Bolsonaro continua como presidente da República, provavelmente o que vai acontecer é a gente continuar vendo esses projetos de regulação de cripto no Brasil patinando, sendo arrastados, mas fato é que as eleições não mudam muito o cenário para as criptos. As criptos elas são impactadas muito mais pelo cenário global das coisas, né? Então, o que a gente pode ver num cenário com Bolsonaro ganhando, provavelmente é uma continuação de alguma instabilidade política dentro do país. E no contrapé disso, a gente tem as criptos, né? Como uma das formas de proteção patrimonial, uma das formas que você pode contar aí para tentar proteger o teu patrimônio tanto da inflação quanto da desvalorização do nosso câmbio. Então, Bolsonaro ganhando, eu tenho uma visão bem pessimista, assim, acho que o cenário de instabilidade política continua, e isso continuando favorece as criptos e o cenário das criptos aqui no Brasil. Se o Bolsonaro for reeleito, o que vai acontecer com as ações e com a renda fixa? Bom, se ele for reeleito, acho que a gente não pode esperar nada muito diferente do que a gente viu nos últimos 2 anos, que é uma maior interferência do governo na economia, então um discurso muito diferente do que aconteceu lá atrás, né, quando ele foi eleito presidente, mas a gente pode ver um cenário de continuidade de uma série de reformas microeconômicas e estruturais, como que a gente viu acontecer, né, como a reforma da Previdência, né, a gente viu começar a caminhar uma reforma tributária, várias reformas microeconômicas, né, o saneamento, de telefonia, a gente deve ver mais reformas como essas, né, como tem acontecido agora com ferrovias. Isso deve acontecer, isso deve trazer tração para esses setores e um cenário de médio e longo prazo. No curto prazo, a gente pode ver um desafio maior para o Brasil crescer. A gente vai ver o resto do mundo crescer mais rápido do que o Brasil, é o que muita gente chama de a grande moderação do Brasil, né? Se a gente olhar lá para o que compõe, né, o crescimento de um país, consumo, gasto do governo e investimento, o papel do governo tem sido no sentido de diminuir os gastos do governo. Por outro lado, né, uma taxa alta de desemprego, uma economia agora reaquecendo no mundo todo, tem diminuído o poder de compra das pessoas, né? Então, crescer somente pela via do investimento fica difícil em um cenário de inflação alta e com os juros acompanhando, né? Então, a gente pode ver um crescimento mais baixo do Brasil nos próximos anos, tá? Abaixo das expectativas do mercado. Por outro lado, a gente tem que lembrar que Bolsa é um oceano isolado, né? A Bolsa nem sempre reflete a economia, né? Então, a gente continua otimista, acredita que as empresas, né, que têm maior participação na Bolsa, especialmente no índice Bovespa, tendem a se beneficiar de um cenário como esse. Por quê? Porque em um cenário de dificuldade ou de recessão, há uma certa concentração, consolidação por alguns setores e o crescimento econômico, né, que vem de fora, né, especialmente pós-pandemia, podem favorecer várias empresas na Bolsa Brasileira, né? Os bancos estão baratos nesse momento, né? As exportadoras também estão baratas e estão vivendo um momento positivo, né? Com um real depreciado, com uma recuperação econômica global, né? E uma série de commodities se apreciando, né? Por conta de movimentações e teses
macroeconômicas que devem ficar por aí pelos próximos 5, 10, 15, 20 anos, né, e podem favorecer essas empresas. Eu focaria menos nas empresas mais ligadas, portanto, à tese de consumo, né, as varejistas, né, que dependem muito de um ritmo acelerado de ganho de disposição de renda das pessoas, de queda do desemprego. Essas empresas eu ficaria um pouco de fora, né? Os bancos que têm como foco de rentabilidade o crédito, eu também deixaria um pouco de lado, né? Então, ao invés de olhar para uma XP que está entrando agora em crédito, eu olharia para um BTG Pactual, por exemplo, né? Que investe mais no segmento corporativo, né? De fusões e aquisições, que se beneficiou bastante nos últimos anos também com o que a gente chama de financial deepening, né? As pessoas indo para o mercado financeiro, né? Também as empresas indo para o mercado financeiro e enxergando, né, o mercado de capitais como uma fonte de financiamento, né? Então eu vejo nesse sentido governos totalmente distintos, ainda assim você tem oportunidades para ganhar dinheiro de qualquer jeito na Bolsa, né? E eu acho que o Ibovespa vai ser um excelente veículo para você ficar aí no meio termo, né? Se a gente não tiver uma terceira via, a terceira via vai ser o Ibovespa. No caso da renda fixa, né, o que deve acontecer se o Bolsonaro for reeleito? Bom, eu acredito que a gente tende a ver, a partir de agora, uma lateralização, pelo menos, das taxas de juros esperadas para o longo prazo, né? O que isso significa? Que passa a fazer sentido você ter ali um título pré-fixado, um IPCA+, no seu portfólio, né? Claro, conjugando também com um tesouro pós-fixado, né? Que seria hoje o Tesouro Selic, né? Acho que, diferente de um cenário Lula, onde tem um intervencionismo maior, a gente pode ver um risco de percepção pelo mercado um pouco maior, né, nos títulos IPCA+, ou pré-fixado. Eu acho que nesse momento o mercado já está, de certa forma, acostumado, né, com o Bolsonaro, então a gente pode ver, né, no longo prazo, né, as coisas se estabilizando, né? Então na renda fixa eu ficaria ali com uma LCI, um LCA, um CDB de banco ou títulos pré-fixados e IPCA+, que você encontra dentro do programa do Tesouro Direto. Em relação ao dólar, o que a gente pode ter de expectativa? Eu acho que sim, o mercado pode ter uma reação relativamente negativa, né? Especialmente olhando pelo nível de rejeição, né, do presidente, olhando pelos últimos 2 anos de mandato, né? O dólar ele pode sim chegar a furar a marca dos R$6, mas eu acredito que à medida que a gente veja uma solução fiscal acontecendo, uma reforma tributária sendo aprovada, se isso acontecer, ou eventualmente ser colocado em prática aquilo que foi promessa, né, de privatização, aí sim a gente pode ver o dólar cedendo um pouco, né? Mas acho que isso vai depender muito mais do ritmo de crescimento global do que necessariamente do Brasil, né? Então a gente precisa olhar um pouco mais para a inflação e juros nos Estados Unidos do que necessariamente o que está acontecendo por aqui. Resumindo, se o Bolsonaro for reeleito em 2023, né, a gente deve ver um cenário de dificuldade de crescimento econômico, a gente crescendo menos do que o resto do mundo. Isso vai impactar principalmente as teses mais ligadas a varejo, né? Então eu ficaria de fora das varejistas nesse momento e apostaria nas teses um pouco mais tradicionais, né? Como algumas exportadoras, como principalmente os bancos aqui no Brasil, seguros, né? Empresas de utilidade pública, né? Como as elétricas e saneamento básico, e basicamente aqueles setores que estão passando por pequenas reformas, né, microeconômicas, como o setor de telefonia, né, e também o setor de ferrovias, né. Em renda fixa, né, eu focaria mais nos títulos de longo prazo, né, então de repente um IPCA+, até mesmo um pré-fixado, né, e isso pode ser tanto títulos do governo como títulos privados, como uma LCI, uma LCA, um CDB, eventualmente de um banco. E o dólar a gente deve ver eventualmente uma subida de curto prazo, mas a nossa expectativa aqui é que ela se mantenha constante ou eventualmente o dólar até ceda em relação ao real. Mas isso vai depender, claro, do resto do mundo. Como investir no caso do Bolsonaro ganhando as eleições? Bom, acho que quando a gente vai analisar um cenário para investimentos, né, é super importante olhar um pouco para o passado e tentar identificar alguns padrões que aconteceram lá atrás, que obviamente podem acontecer novamente, com algumas variações, mas algumas demandas podem se repetir ao longo do tempo, né? A gente já viu Bolsonaro com quase 4 anos
de mandato. A gente já viu o presidente Lula com quase 8 anos, né? 8 anos, na verdade, de mandato. Então a gente já tem meio que um quadro pintado aí do que pode ser daqui para frente com a eleição de um ou outro candidato à presidência, né? No caso do Bolsonaro, eu acho que o cenário como um todo, ele tende a permanecer muito parecido com o atual, mas com algumas modificações do ponto de vista político. Quando o Bolsonaro foi eleito, a gente viu muitos deputados e muitos senadores provenientes do PSL, que foi o partido que ele tinha se ligado, né, indo na mesma onda e se elegendo várias pessoas desses partidos, né. Bolsonaro viu que, no final das contas, parte desses deputados, parte desses senadores acabaram desembarcando da cena política, né? Não permaneceram ao lado do Bolsonaro, e eu entendo que a próxima estratégia do Bolsonaro para ele se eleger seria também, além da eleição dele, eleger o máximo possível de aliados, de realmente pessoas que ele confia, porque assim, um presidente só como chefe do executivo, ele não tem todas as prerrogativas para mudar completamente o cenário atual, seja político e econômico, né? Então, a primeira coisa que eu acho que vai acontecer é que, se o Bolsonaro for eleito, ele vai ser eleito com uma bancada muito mais pró-Bolsonaro do que a bancada que ele fez anteriormente, né? Acho que ele está se empenhando bastante também para fazer a eleição dos governadores de vários estados. Então, o que ele não fez na eleição anterior, que foi cuidar muito bem de quem seria os deputados, os senadores que pegariam carona, né, no bolsonarismo, muito provavelmente ele vai fazer nessa próxima eleição, né? Então, acho que o contexto de aprovação de projetos, o contexto de aprovação de reformas, vai ser completamente diferente do que foi nesse primeiro cenário, nesse primeiro mandato do governo Bolsonaro. É muito provável que, em um segundo mandato, as facilidades estejam mais presentes para aprovação de reforma administrativa, para aprovação de diversas privatizações que vão ter que caminhar. Então, a gente já viu durante esse período de primeiro mandato do Bolsonaro um mandato bastante reformista, muita gente da oposição querendo, ao invés de tentar ajudar o Brasil com as demandas efetivas que o povo precisa, na verdade queriam simplesmente ser o contrário do Bolsonaro, né? Então acho que nesse próximo mandato, se o Bolsonaro for eleito, a aprovação de reformas vai ficar muito mais fluida de acontecer, seja no Senado, seja na Câmara, e a gente também pode ver modificações que existam no Supremo Tribunal Federal também. Então, existem 2 novos membros, né, 2 novos membros apontados pelo Bolsonaro, que em tese tem uma pauta mais conservadora na maneira como se expressa em termos de costumes, né? Então eu entendo que em termos de cenário e da capacidade do Bolsonaro de efetivamente colocar em prática as suas ideias, vai ser relativamente mais simples, porque o arcabouço político aí vão estar mais alinhados, né, com a demanda bolsonarista e também com a demanda dos eleitores que elegeram o Bolsonaro como presidente, né, como reelegeram o Bolsonaro presidente. Dentro desse contexto, acho que a escolha do ministro da Economia vai ser super importante. O ministro da Economia, com o padrão Paulo Guedes, né, de operar, seria muito importante, principalmente para dar contornos de alguma austeridade fiscal. Nessa pandemia, as contas públicas foram todas para o vinagre. Acho que a relação dívida-PIB, que anteriormente era relativamente mais contida, a gente está com um patamar muitíssimo elevado. Acho que isso é uma das
grandes diferenças que existem também entre o primeiro e o segundo mandato do Bolsonaro, né? O primeiro mandato, um mandato mais difícil de aprovação de reformas, mais uma dívida um pouco mais controlada, mas um segundo mandato, muito provavelmente ele vai conseguir fazer mais reformas, mas com um endividamento um pouco mais apertado, né? Com um dólar mais para cima, com juros um pouco mais altos. Então, essa combinação de fatores faz com que esse segundo mandato do presidente Bolsonaro seja um início mais difícil, mas que provavelmente ele vai conseguir aprovar mais reformas, o que vai ser bastante benéfico para o mercado. Se ele conseguir também eleger diversos senadores, diversos deputados em conjunto com a sua eleição presidencial. Então eu estou bastante otimista com bolsa, com ativos de risco, se o Bolsonaro for eleito. Acho que a gente vai começar um mandato bastante difícil, mas aos poucos a aceleração do avanço das reformas deve destravar diversos gatilhos de investimento que foram contratados durante esses primeiros 4 anos de governo Bolsonaro. Daqui para frente eu entendo que as condições de mercado seriam relativamente melhores. Então eu estou bastante otimista com bolsa caso o Bolsonaro seja eleito por conta dessas colocações, né? Em termos de investimentos em si, né, eu acho que com o Bolsonaro reeleito, renova-se as esperanças para que a política privatizadora continue, né? Então, Petrobras, Correios, Eletrobras, todos esses diversos ativos que ainda estão na mão do governo podem entrar realmente na fila para sua privatização. Então, eu acredito muito que as empresas estatais possam ter anos muito bons daqui para frente, justamente por causa de uma agenda de privatização que começou de maneira relativamente tímida, né, no primeiro mandato, mas que pode ser reforçada nesse segundo mandato do presidente Jair Bolsonaro. Então, acho que as empresas em bolsa estatais são excelentes para se ter nesse cenário de Bolsonaro presidente. E, obviamente, quando a gente pensa em risco e dentro desse cenário que eu pintei, de um começo difícil, mas que posteriormente deslanchando, para uma agenda mais reformista e com dívida do Estado sob controle, é possível imaginar que a gente venha a ter dólar começando a ficar relativamente mais barato em relação ao real, né? O real se apreciando conforme o risco do país não conseguir honrar suas dívidas vá se diluindo ao longo do tempo. Então, nesse caso, olhando para a Bolsa, eu não teria um peso tão forte nas ações de companhias exportadoras. Por mais que o mercado lá fora esteja com preços de commodities bastante altos, muito provavelmente o câmbio no Brasil após uma reeleição do Bolsonaro possa voltar para patamares mais módicos de 5, 4,50. É difícil pensar em um cenário de câmbio muito abaixo disso, porque a relação dívida-PIB atual é muito diferente da primeira eleição de Jair Bolsonaro. Então, acho que a gente não deve esperar uma taxa de câmbio muito mais baixa do que os patamares atuais, mas pelo menos não subindo além do que a gente já tem visto de 5,50, 5,70, que é o que a gente vê nesse final do ano, né? Então, o cenário doméstico muito provavelmente deve melhorar, então as companhias varejistas com o Bolsonaro eleito devem começar a performar relativamente melhor. Óbvio que existe todo um contexto relacionado com a pandemia, com a abertura ou fechamento do comércio, mas eu entendo que com o passar do tempo e com a diminuição da dívida em relação ao PIB, o risco país vai começar a ceder, os juros lá na frente vão começar a ceder, dólar para baixo deve fazer com que a inflação também permaneça mais sob controle e tudo isso vai fazer com que o mercado doméstico se reanime e investimentos possam começar a voltar, as pessoas possam começar a ter uma maior facilidade de realizar o seu consumo, né?
pré-pandemia e durante a pandemia, as pessoas frearam completamente todo tipo de consumo porque simplesmente não sabiam se no próximo mês ou daqui 3 meses teriam ou não emprego, né? Então, essa certa estabilidade que o governo Jair Bolsonaro pode trazer para o mercado como um todo deve ser muito positivo para as ações domésticas, para as ações de varejistas, para as ações de empresas ligadas ao consumo doméstico. No caso de um governo Bolsonaro, quando a gente está falando de bancos, por exemplo, eu acho que eles devem ter uma performance boa também, juntamente com a queda do risco país, mas bancos e taxa de juros para baixo não é algo que combina tão bem quanto o mercado doméstico, como o varejista e taxas de juros para baixo e risco Brasil para baixo. Então, eu acho que a combinação de uma taxa de juros mais baixa junto com bancos não combina muito bem e por isso eu não teria tantos bancos na minha carteira num cenário em que o Bolsonaro seja eleito. Então a minha preferência aqui no caso de um Bolsonaro eleito é claramente ações da Petrobras visando a temática de privatização e também a temática Eletrobras, com certeza seriam as minhas preferidas ações para ter na carteira num cenário Bolsonaro. Depois dessas duas empresas que são estatais, eu opto também por ter uma parcela significativa de ações de varejistas ligadas ao comércio, ao desempenho da economia doméstica, né? Então, lojas Renner, lojas Americanas, Pão de Açúcar, Açaí, todos esses conglomerados aí de varejistas devem se fortalecer com aumento de vendas, dado que o risco que o consumidor vê lá na frente de não ter mais o emprego tende a começar a diminuir. Então essas seriam basicamente as minhas principais apostas quando a gente está falando de mercado de renda variável, né? Existem também as oportunidades em renda fixa que se destaca principalmente aquelas com taxas pré-fixadas e de longa duração. Quanto mais longa a duração de um título, muito mais esse título, né, tem relação com os riscos ou não do pagamento da dívida brasileira. Então, os títulos mais longos, com uma eleição do Bolsonaro e se, obviamente, todo esse arcabouço que conspira a favor realmente acontecer, as taxas mais longas tendem a cair, então os títulos mais longos tendem a performar tão bem quanto a renda variável, simplesmente pelo fechamento de taxa. Então acho que ter as NTN-Bs, né, as IPCA+, lá do Tesouro Direto, com os contratos mais longos, no caso do Bolsonaro se reeleger, também seriam excelentes opções de investimento que muito provavelmente ganhariam com a melhoria do risco país, queda da taxa de juros e avanço das reformas e privatizações. Resumindo, se der Bolsonaro, eu acho que vai ter um começo de mandato um pouco mais difícil, mas deslanchando ao longo do segundo e do terceiro ano. Isso deve fazer com que o risco Brasil caia, com que o dólar comece a desvalorizar em relação ao real, ou seja, o real comece a se valorizar, e as ações que são mais ligadas às estatais, a temas ligados à privatização, muito provavelmente vão ser as grandes ganhadoras, né? Tudo que não se conseguiu fazer de privatização nesse primeiro mandato, provavelmente as temáticas vão começar a avançar de maneira mais rápida. Então, Petrobras, Eletrobras, são empresas que muito provavelmente ganhariam muito se o Bolsonaro se reelegesse nesse segundo mandato. Então, a minha concepção de um segundo mandato do Bolsonaro é pró-economia, né? Eu acho que o mercado deve gostar bastante. Obviamente que no começo as decisões ainda vão ser relativamente duras, porque a gente está entrando com uma dívida pública ainda bastante alta, mas com o avançar das reformas eu entendo que o mercado deve começar a acreditar cada vez mais na melhoria do conjunto econômico e a bolsa deve começar a andar de maneira mais suave, né? mais rápida, inclusive, em relação ao péssimo resultado que a bolsa teve em 2021.